Olá, queridos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional Café com Pão da Vida. Como é que vocês estão? Passaram bem o final de semana? Hoje é segunda-feira, né? Que nós possamos fazer um excepcional segunda-feira, terça, quarta, que todos os dias, queridos, é um dia para nós fazermos e termos um dia abençoado. E para isso nós devemos começar, né, com uma leitura do Senhor, uma oração. E eu tenho certeza que o nosso dia será melhor, né, nos alimentando assim que nós acordarmos com a palavra do Senhor, porque é Ele que alimenta o nosso espírito, né, para nós prosseguirmos na caminhada, para nós nos alimentarmos e fortalecermos o nosso espírito. Amém, queridos? Então vamos dar continuidade com o livro de Lucas. Hoje é o capítulo 11. Amém, queridos? Vou desligar aqui o ventilador que está fazendo muito barulho. Aqui está muito calor no Rio de Janeiro. Vamos começar? Eu vou estar lendo na versão King James atualizada. Amém, queridos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que nossos corações estejam abertos, que o Senhor esteja nos guardando a nossa mente, Pai, em nome de Jesus, para estar atento ao que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, versículo 1, queridos. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los quando orar de dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoai os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar todos aqueles que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Amém, queridos. Então os discípulos pedem a Jesus para que ensinem eles a orar. E ele diz para a gente, né, se dirigir ao Pai, sempre santificando o nome do Pai, né? E que venha o reino de Deus até nós. Quando nós oramos, queridos, nós puxamos o reino dos céus para nós, para a terra. Nós temos esse poder, amém, queridos, de mover os céus, o reino do Senhor. Então nós devemos orar desse jeito. Nós devemos orar pelo pão nosso, né? Não só o alimento físico, assim como eu acabei de falar, não só o nosso café da manhã, o nosso almoço, mas também a palavra do Senhor que nos fortalece para nos deixarmos de pé contra os embates da vida, contra os desafios e as dificuldades, amém, queridos? E para a gente perdoar, né? A gente está sempre perdoando as pessoas que nos fizerem o mal, para a gente pedir ao Senhor para nos ajudar, para a gente estar perdoando as pessoas também, e a gente está, né, sucumbindo à tentação, não sucumbir à tentação, né, a gente resistir ao maligno, né, às investidas, às setas deles, amém, queridos? Então, Jesus ensina aqui a oração, né, do Pai Nosso, a oração dominical aos seus discípulos. E aqui o próximo texto diz: a parábola do amigo insistente. E acrescentou-lhe Jesus: imagina um amigo de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar. E dás-te o que me pede. Eu vos afirmo, embora ele não se levante para dar o pão por seu amigo, por causa da insistência se levantará e dará tudo o que precisar. E aí Jesus continua, né, ensinando a perseverança na oração. Portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrardes, batei a porta e lhe se abrirá. Qual pai dentre vós, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós,
apesar de serdes maus, sabeis o que dar de bom aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás no céu dará o Espírito Santo àquele que te pedirem. Aleluia. Então, queridos, primeiro ali ele deu um exemplo, né, do amigo, da parábola do amigo insistente, né, que o amigo ficou insistindo ali e o outro amigo não queria levantar para poder dar o pão, mas que ele, se ele insistisse, ele ia conseguir. E assim ele compara com a perseverança na oração, né, queridos? Nós não devemos deixar de orar por uma pessoa, às vezes que nós estamos ali pedindo há tanto tempo e a gente não vê, né, nada se mover. Jesus nos incentiva aqui, né, a estar perseverando, porque o pai, um pai que é ruim, ele sabe o que é bom para o filho, né? Imagina Deus, que é o nosso Pai, né, que nos deu o Espírito Santo. Então, às vezes, nós ficamos pedindo algo, e Deus vai nos dar aquilo que é bom, que Ele sabe que é bom para nós, porque até um pai ruim, se te pedir um pão, um peixe, né, como é que vai dar uma cobra? Ou vai pedir um ovo, vai dar um escorpião. Então, aquilo que nós pedimos para Deus em oração, em perseverança, se Deus ainda não deu, porque Ele sabe que não é bom para nós, amém, queridos? E eu posso tirar tantas coisas aqui desses dois textos. Também a questão de um amigo, né? Que a gente às vezes quer que eles nos ajude e o amigo não tá nem preocupado, tá ali, eu tô deitado já, tô aqui com os meus filhos, eu tô bem de vida, eu não vou ajudar quem tá lá fora não. E a gente fica orando, fica pedindo para ajudar a gente, ajudar outra pessoa que tá precisando. E às vezes fica aquela coisa que, né, parece que nada está acontecendo, mas nós não devemos desistir. Amém, queridos? E manter a perseverança na oração, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos conduz a estar orando de forma certa e estar levando as nossas orações ao nosso Pai. Amém, queridos? Então vamos continuar. Uma casa dividida não prospera. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou, e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediram a ele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que lhes passava pela mente, afirmou-lhe: tendo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma, uma casa dividida contra si ruirá. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si, como é possível que o seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizes que eu expulso demônios por Beelzebul. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes? Todavia, se pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com certeza é chegado o reino de Deus entre vós. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhes a armadura em que confiava e divide os seus bens que lhes restaram. Toda pessoa que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não se ajunta espalha. Meu Deus, muito forte, né, queridos, esse texto, né? Onde eles acusaram Jesus de ser o próprio Beelzebul, por isso está expulsando os demônios, né, pelo poder de Beelzebul. E Jesus fala para eles, como assim? Se uma casa que não tem unidade, né, ela será dividida, ela não prospera. Então, se os demônios não forem unidos e um estiver expulsando o outro, como é que vai prosperar? Não vai dar certo, o demônio não vai ser expulso. Mas, como ele está expulsando com o dedo de Deus, através do Pai, né, ordenado, com o poder que Deus deu, então ele é o Filho de Deus e por isso ele estava realizando ali as coisas, né? E aqui vamos lá.
E aí ele falou que o reino é chegado entre vós, mas eles não estavam percebendo, né? O que ele estava fazendo ali. E aí ele diz que vocês estão comigo, exemplo, aquela pessoa que está comigo, confia em mim, mas aquela que não está, ela, em vez de ajuntar, ela espalha. Então ela quis dizer que Jesus quis dizer que a pessoa que não está com ele, não está em unidade com ele, ele vai acabar espalhando as pessoas. Meu Deus do céu. Olha que forte isso, queridos. A pessoa que não estiver no caminho de Jesus, né? Um líder, exemplo, que não estiver caminhando com Jesus, ele, em vez de ajuntar em unidade as pessoas, ele vai espalhar. Isso é muito forte, queridos. A unidade é algo muito importante, muito. Para prosperar, tem que haver unidade entre as pessoas, né? Exemplo, duas pessoas que entram num propósito de oração, elas têm que estar unidas no mesmo propósito, porque se uma não tiver em concordância, sabe? Se uma estiver pensando de forma, não vai prosperar. Ao mesmo tempo, um grupo de oração, exemplo, né? Nós temos um grupo de oração e uma pessoa ali está desconecta, não está em unidade, está distante. Ali acaba quebrando a conexão, porque é necessário que nós estejamos em unidade, o que nós estivermos fazendo, né? Seja servindo no grupo de oração, seja servindo em algum departamento da nossa igreja, nós temos que estar conectado, porque se a gente estiver conectado, a gente vai espalhar, a unidade será quebrada. E isso é algo muito importante, queridos, que nós devemos nos atentar, a analisar se o tempo que nós estamos ali já era para estar, se o nosso coração está desconecto. Se você está desconectado de um lugar, você procura rever por que você se perdeu, por que você ficou assim, ou se realmente é o tempo de você não estar mais ali naquele local, seja na casa dos seus pais, seja em uma cidade, seja na igreja onde você está, qualquer coisa, um trabalho, enfim, que você realmente esteja com o coração. E se você não estiver, que você mude para não quebrar a unidade. Amém, querido. Então vamos continuar aqui o texto, queridos. A maneira de agir de Satanás. Quando o espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não o encontra. Então cogita: voltarei para casa de onde saí. Assim que chegar, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz todos os outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E a atuação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Felizes os que recebem a palavra. Então, Jesus fala aqui, ó, o modo que o inimigo, né, que Satanás, ele age. Uma pessoa, quando ela, o espírito ali endemoniado sai, né, quando Jesus ou qualquer outra pessoa expulsa um demônio de uma pessoa, ele sai e fica em lugares áridos, né, procurando refrigério, procurando algum lugar que ele possa ficar, e ele não encontra. Aí ele volta lá na outra pessoa, onde ele morava, né, e aí ele encontra tudo varrido e organizado. Então ele encontra a casa vazia, né, arrumada. Eu não entendo muito bem essa expressão aqui, mas eu já ouvi algumas pregações que dizem como, na verdade, como se a pessoa não tivesse firmado na palavra do Senhor, não tivesse estudando com comunhão com o Senhor, lendo a palavra. Aí ele volta para aquela pessoa e ainda traz outros demônios, entendeu? Porque a casa estava vazia. Então, e a pessoa fica pior do que quando ela recebeu a Cristo, né? Antes de receber a Cristo. Mais ou menos isso, queridos. E aí fala: felizes os que recebem a palavra. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher na multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seus que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são os que aquele que ouvem a palavra e lhe obedecem. Então a mulher quis, né, ali falar, agradecer sobre a mãe de Jesus que deu a luz a ele, que amamentou, mas ele falou que bem-aventurado muito mais do que ser mãe de Jesus
é obedecer a palavra do Senhor, né? E é isso. E aí, tipo assim, o sinal de Jonas. Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhes. Esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas, por sinal para Nínive, o Filho do Homem será para essa geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, justamente com homens dessa geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E a população de Nínive se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, aqui está com maior do que Jonas. Então Jesus estava explicando aqui que eles não iam ter nenhum sinal de Deus, que eles estavam pedindo sinal para dizer que Jesus era realmente o Filho de Deus. E Jesus diz para eles: olha, vocês não vão ter sinal nenhum a não ser o sinal de Jonas. E o povo de Nínive, onde Jonas pregou, e a rainha do sul, que foi de tão longe visitar Salomão para ouvir a sabedoria do Deus de Salomão, se levantarão no dia do juízo contra essa geração que está com o Filho de Deus andando com eles, e eles ainda estão duvidando, questionando e não acreditando na palavra do Senhor. Então é o que Jesus estava aqui admoestando, né? Eles e essa geração, meu Deus do céu. E aí, a candeia, o próximo texto da parábola da candeia. E vocês conhecem o sinal de Jonas, né? Eu vou explicar aqui, deixa eu ver quanto tempo ainda tem de texto aqui, ainda tem bastante. Eu não vou parar para explicar o sinal de Jonas para vocês. Só um minutinho. O sinal de Jonas sinal de Jonas quer dizer como Jesus ia passar pela mesma coisa que Jonas passou. Jonas ficou 3 dias na boca de um peixe, né? E depois saiu de lá, e os estudiosos dizem que não teria como ele sobreviver, né? A ficar na boca de um peixe grande, uma baleia, não sei realmente qual foi o animal, mas seria impossível ele ficar vivo esse tempo todo. Então, os estudiosos creem que Jonas ele ressuscitou ao 3º dia e foi pregar em Nínive, né? E as pessoas lá se arrependeram. E a mesma coisa iria acontecer com Jesus, né? Ainda não tinha acontecido ali enquanto Jesus estava andando com os discípulos. Jesus iria passar 3 dias, né? Ir ao inferno, pegar as chaves do inferno e depois ia ressuscitar, assim como Jonas. Porém, Jesus é o filho do homem, né? Muito maior do que Jonas. Então, essas pessoas não teriam nenhum sinal além do que isso. Só que elas não poderiam imaginar que isso ia acontecer. Jesus chegou até aos seus discípulos para falar sobre isso, que ele ia passar teria que morrer, depois ressuscitar. E até Pedro se levanta dizendo que isso não, mestre, não vai acontecer. Ele mandou a reda de Satanás. Mas aqui para as outras pessoas ele não dizia que isso acontecia, até porque nem o diabo sabia. O diabo achou que tinha vencido quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava morrendo. Mas na verdade Jesus ele se entregou, né, para cumprir o propósito, ficar 3 dias. Então esse é o único sinal e eles não iam entender o sinal de Jonas. Ah, Jesus é ótimo, né, gente? Então vamos lá, acho que eu consegui mais ou menos explicar, né? Então aqui Jesus condena, não, eu pulei um texto aqui, só um minuto. A parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia e a colocar em um lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em um local apropriado para os que entrem ver o seu lumiar. Se assim são os teus olhos, a luz do teu corpo. Os seus olhos forem humildes, o teu corpo todo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o seu corpo será tomado por trevas. Certifique-se, pois, se o fulgor que há no teu interior não sejam em trevas, meu Deus. Portanto, se todo o corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então será verdadeiramente iluminado,
como também quando a luz forte candeia, resplandece sobre vós. Aleluia. Então aqui ele está falando sobre a luz, né, que existe dentro de nós e que nós devemos ter bons olhos, olhar com bons olhos para as pessoas, para as coisas, né, nós sermos humildes, né, porque com isso, queridos, nós vamos evitar muitas doenças no nosso corpo, muitas trevas no nosso corpo, né? Vocês já ouviram falar que as pessoas às vezes são acometidas de câncer, não tem as questões genéticas, óbvio, as questões de alimentação, mas a principal causa são rancores, né, que as pessoas guardam dentro de si, não perdoam. Então isso causa, né, trevas no corpo dela, porque elas olham as pessoas com maldade, ela fala mal de todo mundo, ela vê coisa ruim em todo mundo, queridos, e nós não devemos ser assim. Nós devemos ter um bom olhar a todas as pessoas, principalmente aos filhos de Deus, né? Todos nós, ninguém somos perfeitos, todos nós temos defeito. E nós não devemos olhar com um olhar de condenação para o irmão, mas olhar com um olhar de amor, para que o nosso corpo todo seja luz e que não haja treva dentro de nós. Isso é algo assim muito profundo, queridos, para nós estarmos meditando no dia de hoje, né? Que nós possamos olhar o que nós vamos observar, na verdade, o que nós vamos estar olhando com olhos bons, cuidar do nosso coração, do nosso olhar. Amém, queridos? Para que o nosso corpo seja a luz e resplandeça, né? Que nós possamos iluminar a todos. Amém? E Jesus condena a hipocrisia religiosa. E aí vocês podem continuar lendo aqui o texto, né? Porque é bem grande. Eu não vou me estender. A gente já falou bastante aqui hoje. E eu creio que tudo aqui que eu li já dá uma boa meditação, reflexão. E vocês peguem o texto, continuem o texto, amém, queridos? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta, nos purifica, Senhor, nos limpa de todo mal. Ô, Pai, obrigado por, Senhor, nos ensinar a oração, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque através de Ti, Senhor, nós fomos levados ao nosso Pai. Sem Ti, Pai, nós não poderíamos ter acesso ao nosso Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício perfeito. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor enviou e deixou para nós e que habita dentro de nós, Senhor. Que nós venhamos, Pai, permanecer perseverantes em oração, mesmo nós não vemos os resultados, Pai. Mas que nós sejamos perseverantes, Senhor, que nós venhamos estar sempre orando ao Senhor, mesmo que pareça que nada está acontecendo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos teus feitos. Obrigado porque até que o Senhor nos sustentou e obrigado porque o Senhor vai continuar nos sustentando, Pai. Nos guarda de todo mal, nos livra, nos ensina a perdoar as pessoas, nos ensina, Senhor, a ter um bom olhar, Senhor, as coisas, as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos misericórdia, assim como o Senhor teve de nós, que como nós encontrarmos alguém que está no mundo, que nós venhamos olhar com um olhar de compaixão e misericórdia, Senhor, e não de condenação, Senhor. Que nós possamos fazer feitos maiores do que o Senhor fez, porque o Senhor nos autorizou em Teu nome. Nós glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por cada pessoa que vai ouvir, Pai, esse vídeo. Obrigado por cada pessoa sendo alcançada pela Tua palavra e pela Tua unção. Obrigado por elas compartilhando esses vídeos, Senhor, e chegando às pessoas certas que precisam estar ouvindo, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade de estar, Senhor, falando da Tua palavra e de Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, queridos. Até amanhã e amanhã nós estaremos lendo o capítulo 12. Amém? Tenha um dia abençoado. Faça um dia excepcional. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus.